Boa tarde a todos que acompanham a Remo TV. Entrevista coletiva com o meia Patrick de Paula. Começamos com as perguntas do Tiloma Oeste, do Diário do Pará. Bom dia, Patrick. Bom dia. Boa tarde, Patrick. Boa tarde. Patrick, depois do jogo ontem, né, fizeste o gol da vitória, da classificação para a final, tu deste uma entrevista no campo, assim, eu estava nitidamente emocionado, feliz, que eu acho que é inerente a um jogador quando faz um gol da vitória, que vale uma vaga, diante de toda a dificuldade que foi a partida. Eu queria que tu tentasse explicar um pouco o sentimento que passa na cabeça de um jogador, mesmo um cara experiente como você, quando acontece uma situação como essa. Primeiramente, boa tarde. Cara, é um momento único, né? Ele é um momento que todo jogador deseja, a gente trabalha para isso. E com a ajuda do grupo a gente pôde buscar a vitória. A gente sabia da dificuldade do jogo, dificuldade do campo. E a gente não desistiu, a gente competiu, correu atrás, se dedicamos e podemos virar o jogo. E foi um momento muito feliz na minha vida, um momento único. Estava buscando esse gol, estava buscando essa oportunidade. Graças a Deus deu tudo certo, correu tudo bem. E fui feliz no chute e saiu muito bem. Patrick, o Remo vinha de 4 empates, que saiu perdendo e foi atrás, conseguiu a igualdade. E nesse jogo de domingo foi a mesma situação. O Remo estava perdendo de 2-0, foi atrás, mostrou força, foi sem se desesperar em campo, conseguiu os gols até a vitória. Se por um lado isso mostra um poder de concentração, de reação da equipe, por outro também é preocupante, porque você sempre correr atrás, isso é um fator de desgaste. Isso é algo conversado entre vocês sobre o que tem acontecido e o que pode ser evitado? Cara, eu acho assim, no futebol você tem disso no futebol, não vai ser sempre que você vai sair na frente do resultado ou atrás do resultado. E a gente trabalha para isso, trabalha para melhorar, para não tomar gol, para a gente defender bem, atacar bem. E o professor Osório ele faz isso muito bem nos treinamentos com a gente, conversa bastante com a gente sobre concentração, sobre estar focado o máximo no jogo ali. E a gente sabia da dificuldade do jogo, como foi no jogo do Marabá também, que a gente saiu atrás do resultado. E realmente, como você falou, é difícil você ir atrás do resultado, você vai ter que correr mais, se desgastar mais. Mas futebol é isso, futebol você tem que se desgastar, você tem que se redobrar. E ontem como foi, eu falei no vestiário. Isso também mostra a força do grupo, mostra a força do elenco, mostra que está todo mundo junto, está todo mundo unido. A gente sabe do nosso objetivo, o que a gente quer na temporada, a gente sabe o que a gente almeja, o que a gente deseja. Então, ontem, no jogo de ontem, no jogo contra o Marabá, esses jogos que a gente saiu atrás do resultado, a gente vem mostrando a força do grupo. É um grupo que treina, um grupo que se dedica, um grupo que faz uma semana muito boa, alegre, se dedicando, treinando bem, consistente. E como eu falei, vai acontecer de a gente sair atrás do resultado, vai acontecer de a gente sair na frente do resultado e ganhar o jogo. Eu creio que a gente está no caminho certo, a gente está se dedicando, a gente está no caminho certo e logo mais a vitória vai aparecer e vai começar a correr tudo bem. E eu creio que está correndo tudo bem, a gente está no nosso momento, no momento bom. Acho que não podemos esquecer que agora a gente está numa final de Campeonato Paraense contra o nosso maior rival, então temos que ressaltar isso, que nossa vitória de ontem foi muito importante. Então, para o começo de semana vai ser brilhante. Tem que vocês vão ter 4 jogos seguidos em Belém, né? São 2 clássicos para a decisão do Paraense e vocês vão pegar Internacional e Fluminense, né? Clássicos são jogos que pegados, né? Não importa o desnível técnico que haja entre as equipes, e 2 adversários que estão entre os grandes clubes do futebol brasileiro também. Tem essa dificuldade, mas por outro lado, como eu falei, são 2 semanas sem viajar. Vocês viajaram bastante esses últimos dias, saíram de Belém. Então, o quanto isso pode ser benéfico para o time, porque não tem a viagem, vocês vão poder treinar mais, vocês vão poder principalmente descansar corretamente. O quanto essas 2 semanas, assim, 14 dias em Belém, podem ter resultados práticos dentro de campo? Cara, eu penso assim, jogador de futebol
a vida é muito louca, né? Você tá para cima e para baixo viajando. E quando você tem jogos em casa, como você falou, a gente vai ficar 15 dias jogando em Belém. Tem tempo para descansar, tem tempo para treinar, coisa que no Brasil não tem, que é tempo para treinar. E então a gente vai procurar dar o máximo nesses 15 dias, de se dedicar a treinar, trabalhar, descansar, porque são jogos importantes, são jogos que vai contar lá na frente, pontos que não pode ser perdido. Mas é futebol. Futebol acontece de tudo. Futebol te desgasta, futebol tem viagem, futebol você tem jogo dentro de casa que você tem que se impor, você tem que ir atrás. E como você falou, quarta-feira já tem um grande jogo que é contra o Inter. Temos que mostrar nossa força dentro de casa. Então acho que creio eu que a gente está pronto, está preparado. Jogamos ontem, já estamos aqui para treinar hoje na representação. Treina amanhã para quarta-feira, está bem, está disposto para fazer um grande jogo. Patrick, durante uma parte das duas competições, o Osório estava usando uma equipe no Campeonato Paraense, outra na Série A, porque inclusive não tinha condição de usar o mesmo time. Vocês fizeram em 2 oportunidades jogos em quarta e quinta-feira. E já 2 partidas, a equipe que vinha atuando na Série A vem já jogando no Campeonato Paraense. De certa forma, isso tem ajudado, inclusive, para acertar mais o time, porque a gente sabe que é com a sequência de jogos que os times vão se acertando, inclusive se condicionando mais. Esses desafios difíceis que vocês tiveram no Campeonato Paraense, ele ajudou muito a fechar mais esse time, a armar mais esse time? Cara, assim, essa parte de logística, montar time, isso tudo o professor Osório sabe muito mais do que eu, mas eu creio que foi bom para todos que teve oportunidade. Eu digo para quem está jogando no Campeonato Brasileiro, quem jogou o primeiro jogo do Brasileiro, quem jogou estadual, todos teve oportunidade. Então, o que eu posso dizer é o quê? Que é o grupo. O grupo é isso. O grupo tá bastante gente. Então, o grupo vencedor é isso. São nas dificuldades que a gente mostra que o quanto o grupo é forte, o quanto o grupo é unido. Então, acho que a gente está no caminho certo. O professor Osório sabe muito bem, sabe digerir o grupo, sabe como fazer para a gente estar bem. Então, agora é focar na quarta-feira, porque já tem que mudar a chavinha para quarta-feira. Como eu vim falar, a gente jogou ontem já e quarta-feira já tem de novo. É cansativo para todo mundo, né? Cansativo fisicamente, mentalmente, mas nossa profissão exige que a gente esteja na melhor performance, no máximo mais alto para poder dar resultado. Patrick, você tocou na palavra viagem. Conta pra gente como é que foi essa experiência para vocês, atletas. Não sei se para você é a primeira vez, tendo que ir para uma partida, para um jogo, viajando de barco, dormir no barco. Conta pra gente como é que foi aí. Cara, assim, foi minha primeira vez, minha primeira experiência. E assim, foi cansativo, ao mesmo tempo foi cansativo, ao mesmo tempo foi legal também, que dei bastante risada, brincamos bastante, se divertimos. Medo, frio na barriga em algum momento ou não? Não, cara, tava bem tranquilo ali, tava relembrando meus velhos tempos de concentração, de alojamento, assim, na base, todo mundo junto. Então, assim, como eu venho falado, espero que a gente tire um aprendizado dessa viagem, tire um aprendizado desse jogo, porque é difícil, é desgastante. Acho que muitos dos atletas, assim, nunca tinham viajado de barco, assim, eu nunca viajei, assim, ficar 9 horas dentro do barco. Acho que foi minha primeira vez, mas, como eu falei, a gente tem que tirar melhores coisas desse momento, que é a classificação, o espírito de grupo que a gente teve nesse momento de sair atrás do resultado, tá perdendo de 2-0 e você ir lá reverter e jogar num campo ruim, um campo com lama, um campo irregular, é difícil. E ontem a gente mostrou que a gente somos unidos, que a gente somos fortes, que o nosso grupo é muito todo mundo junto, o nosso grupo é uma família, porque
se a gente não tivesse junto ontem, a gente não iria suportar. Então, graças a Deus, deu tudo certo. E essa questão de viajar de barco, eu acho que é melhor esquecer, porque é difícil. Porque foi difícil, mas, como eu falei, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi legal, porque você deu risada, você se divertiu, você jogou dominó, você conversou, você resenhou, falou, relembrou os velhos tempos de quando era criança e tal, mas agora é deixar passar e ir para bem longe, porque quarta-feira já tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Abandonei a escola para vender bombons. Meu sonho é ser médica. Crianças nas ruas estão sujeitas a acidentes, doenças e abusos sexuais. Diga não ao trabalho infantil. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. E, Patrick, você tocou também na palavra aprendizado. Eu acho que ficou bem claro aí que, se tratando, independente da competição, né, e do adversário, não existe jogo fácil. Paulo Cachado, nosso amigo da Rádio Clube, manda uma pergunta aqui que diz o seguinte: diante de tudo que o Remo viveu nessas últimas partidas, de que forma manter essa sequência positiva de resultados, só que agora diante de um adversário de Série A? O que fazer dentro de campo? Não tem muito mistério não, o que fazer é continuar fazendo, continuar se dedicando, continuar a entrar dentro do campo impondo o nosso jogo, né, fazendo gol, jogando bem, que o resultado vem naturalmente. A gente vem empatando, mas é futebol. O futebol tem 3 resultados: vitória, empate e derrota. A vitória não veio ainda, mas eu creio que a gente está no caminho certo, a gente está trabalhando, estamos fazendo bons jogos. Então temos que tirar melhores coisas disso. Não é só você olhar, o Remo só está empatando. Mas se você ver, a gente só teve jogos difíceis, jogos que não foi fácil, e a gente se comportou muito bem, mesmo saindo atrás do resultado. Então, como eu falei, e volto a falar mais de novo, a gente tem que ressaltar o grupo, que está todo mundo junto, se dedicando no treino cada dia, para a gente melhorar e poder, se Deus quiser, a gente sair com a vitória quarta-feira. Legal, então agradecendo ao Tilon aqui pela participação na entrevista coletiva, Patrick de Paula também, nosso meio campo do Clube do Remo, e a todos que acompanharam a mais uma entrevista aqui na Remo TV.